Olá pessoal, aqui é Márcio Carvalho. Alguns alunos me pediram que eu respondesse a algumas questões para o CC Teoria Geral do Estado, do professor André. Como são muitas questões para serem respondidas em 15 minutos, eu agreguei questões semelhantes e vou falar principalmente sobre o nosso sistema eleitoral. Nosso sistema eleitoral, nas eleições para o executivo, prefeitos, governadores e presidente, e para o Senado, o voto é majoritário, ou seja, quem leva mais votos ganha a vaga. Pode ser em 1 ou 2 turnos, dependendo da situação. Mas pelo que eu entendi, me parece que a ideia é comparar o voto proporcional, que é adotado no Brasil para a eleição de vereadores, deputados estaduais e deputados federais, com as outras possibilidades de voto majoritário para esses cargos, que normalmente se agregam sob o rótulo de voto distrital. Então eu vou começar falando aqui sobre o proporcional e depois falo do distrital. Atualmente, o voto proporcional é vigente em vários países, grande parte dos países. Eu coloquei uma imagem aí, eles estão em azul, tá? Mas os que estão em rosa, em que o sistema é misto, mas considerado majoritariamente proporcional. No final dessa parte eu falo sobre os sistemas mistos, tá? A principal característica do voto proporcional é que ele é um voto em lista. Nós não percebemos isso, nós não nos é ensinado isso, mas nós não votamos em pessoas, nós votamos em partidos e coligações. E isso é importante, coligações, guardem essa informação. Então vou dar um exemplo. Nas últimas eleições, em 2018, quando você, caro eleitor, caro aluno, votou no Igor Canário para deputado federal, por exemplo, você na verdade votou 2 vezes. Primeiro, você está votando na coligação de que o candidato faz parte. O partido dele, o PHS, Partido Humanista da Solidariedade, belo nome, estava coligado na Bahia com o PSL, Partido Social Liberal, do presidente Jair Bolsonaro. Então, o seu primeiro voto foi simplesmente para dizer: eu quero que um deputado federal seja desta coligação. Tá? Em segundo lugar, você está votando para ranquear, para classificar o candidato Igor Canário dentro da coligação, entre os seus colegas de PHS e PSL. Tá? Acho que o PRTB também estava dentro dessa coligação, mas enfim. Então, basicamente, o seu voto no Igor diz, primeiro, eu quero que um candidato desta coligação tenha cadeira, e eu quero que o candidato Canário seja o primeiro da lista dessa coligação. No final das eleições, da votação, as vagas de deputado federal do Estado são divididas proporcionalmente pelas coligações. Só um minuto. Essas vagas, a quantidade de vagas por Estado é definida na Constituição Federal, proporcionalmente à quantidade de habitantes por Estado, dados certos limites máximos e mínimos. E no caso da Bahia, são 39 deputados federais. Tá? Esses 39 vão ser divididos proporcionalmente pelas coligações, de acordo com a quantidade de votos que elas tiveram. Então, se uma coligação teve 1/3 dos votos na Bahia, ela leva 13 cadeiras das 39. Tá? Tem algumas regrinhas de desempate, tal, mas é mais ou menos isso, tá bom? No caso real, agora de 2018, a coligação que tinha o PHS e o PSL conseguiu 3 cadeiras. Por quê? Porque uma candidata, a deputada Daiane Pimentel, foi muito votada. Ela foi a 4ª mais votada no estado, com 136 mil votos. E o Igor Canário ficou em segundo lugar na lista da coligação. Então, ele teve 55 mil votos. 8 candidatos de outras coligações tiveram mais votos do que o Canário, mas ficaram de fora. Por quê? Porque você votou, e quem votou na Daiane Pimentel, ironicamente, estava votando por mais cadeiras dessa coligação,
E você que votou no Canário, votou na coligação também, e a coligação conseguiu 3 cadeiras. Tá? Então, o voto não é pessoal. O voto proporcional é um voto em lista. Nesse caso, a gente chama de lista aberta, porque ela não é dada previamente, e é o nosso voto que organiza a lista da coligação. Agora, é muito curioso que, se você parar para pensar, muito provavelmente Igor Canário e Daiane Pimentel têm ideologias completamente diferentes, mas quem votou em um ajudou o outro. Né? Esse é um dos questionamentos que é feito ao voto proporcional. Tá? Como características, né? Por que ele foi criado? Ele foi criado, o voto em lista, para fortalecer os partidos. Porque isso, fim do século XIX e começo do século XX, você vai ampliando o sufrágio, colocando mais pessoas para votar, temia-se uma fragmentação. O curioso é que, feito para fortalecer os partidos, ele também estimula a fragmentação. Porque ele permite que você entre em partidos pequenos e que você crie pequenas legendas que vão participar simplesmente de maiores coligações. Até por esse motivo, a mini-reforma partidária que começou no governo Dilma e vai avançando, foi prevista para vários anos mesmo, ela coloca cláusulas de barreira, quantidades mínimas de representantes por partido, por estado, para que o partido possa existir. Então, a partir da próxima eleição, não vão poder concorrer partidos que têm menos do que X deputados estaduais em N estados e que têm menos de Y deputados federais. Eu não lembro quais são esses números exatamente. Mas, de qualquer maneira, está se tentando resolver o problema da fragmentação. Outra característica é que o voto proporcional permite a expressão de minorias. Quer dizer, se você parar para pensar, nós vamos falar daqui a pouco sobre o voto distrital, num distrito, num local pequeno, é praticamente impossível que uma minoria, ou que um candidato de uma minoria, um candidato LGBTQ, um candidato indígena, consiga se eleger. Porque ele não vai ter a quantidade de votos necessária naquele local, é mais difícil. Por outro lado, quando tem o voto proporcional, a comunidade LGBTQ do estado todo pode votar num determinado candidato que seja ou da capital ou de alguma outra cidade do interior. Né? A mesma coisa com lideranças negras, que podem se unir. Né? Então essa é uma das grandes vantagens do voto proporcional. Agora, o principal problema é o puxador de votos, como eu falei no exemplo agora. Então você tem lá o Tiririca que arrasta um monte de gente que teve votação menor, porque as pessoas não sabem que o voto delas está dando cadeiras para a coligação. Esse problema seria minimizado, mas não resolvido totalmente, com a abolição das coligações proporcionais. Tá? Porque pelo menos você estaria votando em um partido. Né? E seria mais fácil explicar para a população e mais fácil para a população ver em que partido está votando. Eu estou votando no partido, no candidato tal, mas ele é de um determinado partido e você estabelece as conexões com esse partido. Né? Mas, de novo, não resolve totalmente o problema. Tá? Você ainda pode ter o puxador de votos dentro do partido. Ou, como em outros países, como a África do Sul e Portugal, a lista poderia ser fechada. Quer dizer, o partido dos candidatos na lista. E você vota no partido. Tá? Na verdade, eu esqueci de dizer, isso é possível na nossa eleição. A gente pode votar no candidato ou pode, para deputado federal, estadual e vereador, votar na legenda. Né? Então, você pode chegar lá e votar só no código do partido. Esse voto não vai classificar nenhum candidato lá dentro, mas vai para o partido. No caso de Portugal e África do Sul, é inteiramente assim, você vota apenas no partido. E aí, dependendo da proporcionalidade, as cadeiras vão sendo ocupadas. No Brasil, o voto é muito personalista.
E hoje os partidos políticos estão muito desacreditados. Eu acho que seria difícil migrar para esse sistema. Mas um sistema assim, se for bem feito, ele pode ser montado para refletir de maneira mais apropriada a distribuição demográfica, por exemplo, de um estado. Por exemplo, você poderia colocar como regra para os partidos criarem as listas que para cada homem da lista o próximo nome seria de uma mulher. Isso daria 50% de representação para cada gênero dentro da lista. Por exemplo, para cada branco na Bahia poderia haver 2 pardos, pretos ou indígenas. A gente poderia pensar em legislações assim. Eu repito, eu acho muito difícil que isso passe, que isso seja feito. Mas enfim. Bom, vamos para o voto distrital, ou voto majoritário. O voto majoritário no Brasil, como eu disse, para senador e para o executivo, ele já é majoritário, seja em 1 ou 2 turnos. Quer dizer, quem teve mais votos leva. Nos Estados Unidos, no Reino Unido, para deputados federais e os representantes distritais, né, lá o voto é majoritário, ou distrital. Na Itália também, mas na Itália é com lista, então dá para a gente considerar como um sistema misto. Tá? Bom, como é que funciona isso? Eu vou pegar uma unidade da federação, vou pegar a Bahia, e vou dividir a Bahia na quantidade de distritos quantos deputados federais eu tenho. Então, se eu tenho 39 deputados federais, eu vou dividir a Bahia em 39 distritos. E aí a votação vai acontecer dentro daqueles distritos. Como que eu divido isso? Bom, pelo número de habitantes. Então, por exemplo, a Bahia tem 15 milhões e 200 mil habitantes e tem 39 deputados federais. Eu vou dividir a Bahia em distritos que tenham mais ou menos 390 mil habitantes, que é 15 milhões e 200 mil dividido por 39. Tá? Então, para cada 390 mil habitantes, eu vou ter um deputado federal. Então, vamos pegar Salvador, por exemplo. Salvador tem 2 milhões e 677 mil habitantes e, portanto, teria direito a 6,8 deputados federais. Aí a lei eleitoral diria se arredonda para baixo ou para cima. Vamos pensar em 9. Então você teria que pegar Salvador e dividir em 9 pedaços, mais ou menos, cada pedaço mais ou menos com 390 mil habitantes, e aí a eleição para representantes aconteceria ali dentro. Nesse distrito você só vota nos candidatos desse distrito. Tá? Vamos pensar aqui na nossa região, Itabuna e Ilhéus. Itabuna mais Ilhéus dá 350 mil habitantes, ou seja, essas 2 cidades e mais alguns municípios pequenos da região já formariam um distrito, quer dizer, teriam direito a um deputado federal. E aí os candidatos se candidatariam só aqui e nós votaríamos só neles. Bom, como características, por um lado você tem uma relação mais próxima do eleito com seus eleitores, quer dizer, a gente vai ter em tese mais condições de cobrar a ação do deputado federal, já que ele é nosso, entre aspas. Mas exatamente por ele ser nosso, a gente corre o risco oposto, o risco do clientelismo. O eleito pode deixar de pensar em termos nacionais, em grandes questões, e atuar só para a região. Isso, óbvio que isso tem um lado bom, mas a gente não pode, quando pensa em sistemas políticos ou mesmo em ação do executivo, pensar só no nosso interesse. A gente tem que pensar no interesse comum. E vocês imaginem o que seria um congresso totalmente formado por pessoas que estão só preocupadas em atender ao seu eleitorado. Né? Essas questões mais amplas das reformas que o governo está propondo, por exemplo, como é que eles votariam? Né? Teria alguma ideologia embasando? Se formariam grupos? Né? Como é que funcionaria uma bancada evangélica, uma bancada do boi? Ela se uniria mesmo contra os seus eleitores? Isso tudo não é tão simples. Tá? Outra questão, e aí não é
não tem como dizer se é um problema ou não, é uma característica, é que tipicamente o voto distrital leva a um modelo bipartidário mais amplo. Pode ver nos Estados Unidos e no Reino Unido, eles não são bipartidários por força de lei. Existem diversos outros partidos, mas esses partidos acabam sendo muito pequenos. E por que isso acontece? Isso é meio fácil de explicar se você pensar em médio prazo. Né? Num distrito, vamos pensar Itabuna, Ilhéus e cidades vizinhas. Vamos supor que na primeira eleição a gente tenha uma dezena, uma dúzia, talvez mais, de candidatos. Tá? Esses candidatos, os votos vão acabar sendo atomizados. E aos poucos o eleitor, uma eleição, outra eleição, o eleitor vai perceber que não vale a pena votar no seu candidato pequeno. Ao contrário da eleição proporcional, em que o voto seu vale, de qualquer maneira ele vale para eleger alguém na coligação. Ou seja, o eleitor percebe que seu voto está sendo jogado fora. Então, naturalmente, os eleitores acabam tendendo a votar nos candidatos que têm mais chance, que se aproximam mais da ideologia que eles desejam. Da mesma maneira, esses candidatos, os candidatos mais fortes, tendem a se aproximar de partidos que são majoritários, que são mais fortes também. Então, em médio prazo, o sistema meio que se auto-organiza em um bipartidarismo. Tá? Eleitor, tanto por conta de eleitores quanto de candidatos e partidos. Tá? Mas também por tender a menos partidos, normalmente os cientistas políticos consideram que a relação entre executivo e legislativo é mais simples. Quer dizer, ou você já é maioria ou não. Né? Você já não tem que formar coalizões, você não tem que negociar com o Congresso tanto. Claro que tem essa negociação, mas é em menor escala ou de uma maneira mais organizada do que quando você tem uma dispersão em diversos partidos. Problemas. O bipartidarismo diminui o leque de possíveis posições políticas expressáveis por partidos. Quer dizer, você diminui, você tem que juntar muita gente no mesmo saco. Lembrem-se de Arena e MDB durante a ditadura. Quem estava dentro do MDB, você tem desde do comunista radical até o liberal. Até o liberal na economia, porque a economia na época dos militares era fechada, eles tinham um culto ao nacionalismo, etc. Então você coloca muita gente diferente, acaba colocando muita gente diferente no mesmo saco, e aí é difícil também para o eleitor, né, eu vou votar eu vou votar num liberal, eu vou votar num comunista, sei lá eu. Né? Então tem esse problema. A gente diminui a possibilidade de expressão e também dificulta a expressão de minorias. Como lá no voto proporcional eu falei, que permite que você tenha uma eleição, voto mais espalhado em minorias, vamos pensar aqui. Itabuna, Ilhéus e algumas cidades da região. Vamos pensar numa liderança indígena. Ela muito provavelmente vai ter pouca chance de ser eleita frente a nomes mais tradicionais que estão aí já. Né? E assim, da mesma forma que no voto proporcional, o eleito deveria retornar para suas bases e consultar suas bases antes de votações importantes, ou explicar por que votou de uma tal maneira ou de outra maneira, mas nada obriga. No voto proporcional, os deputados deveriam ter esse compromisso com suas bases. Ainda que a base seja ampla, ela é do Estado. Então, deveria haver esse compromisso, e mesmo os deputados têm bases, né? Mas nada obriga. Né? E a gente pode, no voto distrital, tem o problema do clientelismo, mas pode ter o mesmo problema do voto proporcional da pessoa que nós elegemos não nos representar.
tem mais um problema. Tem sofrido crítica esse sistema nos Estados Unidos, principalmente por uma prática chamada de gerrymandering. Basicamente é o seguinte: quem define quais são os distritos? Nos Estados Unidos, a cada 10 anos é feito um censo, e com base nisso, o governo, a Assembleia Legislativa, ou o governador, não tenho certeza agora, mas o governo do estado, do momento, pode redefinir o formato dos distritos para manter aquela quantidade de população média em cada distrito. Agora, vou dar um exemplo daqui, já que a gente está falando daqui. A gente tem populações indígenas em Una, Borarema, etc. Nada impede um legislador mal intencionado de separar essas populações, deixando parte da população em um distrito e parte em outro distrito, de forma que essas populações nunca vão conseguir se juntar para tentar eleger um deputado federal. Isso acontece muito nos Estados Unidos, separando bairros negros e dividindo bairros vizinhos, que, por exemplo, tem mais população negra ou latina, e aí você refaz o distrito e joga metade para cada lado. Essas populações que seriam uma maioria se tornam minorias dentro das metades respectivas. Tá? Então tem esses problemas. E basicamente boa parte dos países usa também um sistema misto, em que você tem ao mesmo tempo você tem deputados distritais. Acho que a Alemanha é assim, a Alemanha é uma bagunça, não vou nem entrar nisso, mas você tem ao mesmo tempo deputados que são distritais, que representam localidades, e deputados que são proporcionais, e aí que podem representar mais ideologias, etc. Esse talvez seja um modelo interessante para a gente pensar. Né? Mas ao mesmo tempo ele tem a complicação adicional de você votar em 2 deputados, tal. Isso precisaria ser muito bem explicado para a população. Bom, eu passei já dos 15 minutos, e bastante, e então eu já vou encerrando por aqui. Valeu!